mesma escola. E o vídeo que nós produzimos, ele não traz uma apresentação da escola, né? Até porque esse grupo 4 esteve lá no estágio do grupo 3, então a gente avança no sentido de, e também sabendo, né, que uma turma anterior iria trazer o contexto da escola. Então, por isso que agora, até o final da nossa sessão aqui, é mesmo, né, pautar aí a escola em si e as experiências que foram vivenciadas, e tanto do ponto de vista da BI, dessa ideia da observação, do conhecimento mais aprofundado da escola como um todo, na sua totalidade, e na sequência estágio 4, já específico, né, em cada turma, com o trabalho da educação física, que é um pouco da tônica da fala do próximo vídeo, tá? Que é o próximo grupo. Então, agora são 9h30, acho que a gente tem conseguido com qualidade fazer uma apresentação tranquila e depois estabelece o debate também. Se alguém mais que é do grupo quiser ocupar aqui na frente também, professor Lênin. E o grupo. Então, bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho do trabalho que a gente realizou lá dentro do CEPAI. E, bom, a nossa turma, inicialmente, ela foi fragmentada em 3 grupos, né? Um grupo que trabalhou com o professor Caim, e o nosso com o professor Lênin, e a turma da professora Nigleice. Inicialmente, nos primeiros trabalhos, nós trabalhamos em conjunto, a turma da professora Nigleice com a turma do professor Lênin, mas ali na reta final a gente trabalhou mais separadamente, cada um produzindo o seu relatório e a apresentação final, né, do estágio. E aí, bom, a gente iniciou primeiramente o trabalho teórico, né, em sala, com alguns autores. A gente trabalhou com o Saviani, com Newton Duarte, alguns textos ali mais introdutórios, né, que nos ajudaram a compreender o ambiente escolar quando nós partimos para o trabalho em campo. Ajudou a gente ali a entender, a criar algumas percepções sobre o ambiente, para a gente compreender assim, alguns aspectos que envolvem ali todo o funcionamento da escola. E a ideia do estágio é não de fato intervir nas aulas e entender não somente a relação ali do professor com os alunos, mas também tudo que envolve ali o funcionamento da escola, todos os aspectos que englobam ali, tanto os aspectos administrativos, a estrutura física também da escola, a relação dos alunos com os professores, que foi algo que a gente observou bastante também, a relação dos alunos com os próprios alunos, que em alguns momentos também foi bem perceptível ali no recreio, nos momentos em que eles estavam ali circulando pelo pátio. E um pouquinho sobre a estrutura do CEPAI, sobre a instituição de ensino em si. Ele é localizado aqui mesmo na universidade e é um colégio federal, né, localizado aqui. E assim, a ideia da estrutura do colégio, ela é toda pensada ali, baseada nos princípios educativos que a escola segue. Então, por exemplo, o colégio, ele não a ideia de não ter muros para que crie a ideia de não limitar os alunos, para que os alunos tenham essa liberdade, para que eles criem autonomia. Por exemplo, as crianças mais novas, elas estão sempre no recreio, por exemplo, que a gente vê que fica bastante evidente, é que elas brincam bastante, elas aproveitam bastante o espaço. Então é um colégio que ele dispõe o espaço é bem amplo, tem bastante espaço para as crianças correrem, possui três quadras. Então, ali no requisito de educação física, os alunos eles estão bem amparados, porque tem um almoxarifado bem completo, aí tem o tatame, né, também de lutas, então a sala de dança. Então o colégio atende bastante às necessidades da educação física de fato, né? Então a gente pode ver que toda essa ideia, esse princípio que o colégio estabelece é muito importante no desenvolvimento das crianças, porque, por exemplo, quando elas estão correndo, quando elas estão brincando, é muito importante para desenvolver o lado criativo da criança. Então a gente percebe que toda essa estrutura que é pensada justamente
justamente para que a criança tenha essa liberdade, para que ela crie essa autonomia, acaba influenciando também nas aulas e na formação do pensamento crítico dos alunos. Então a escola ela é bem amparada. Fazendo até um adendo que a Mariana falou em relação à corporeidade das crianças lá. Por exemplo, a gente percebe que tem a segregação da educação mais infantil, né, as crianças menores e os maiores, Fundamental 2 e também ensino médio. A gente percebe essa diferença, que eu percebi principalmente no recreio, que tem uma diferença de expressão corporal, por exemplo, como eles se relacionam. As crianças menores geralmente usam o recreio para correr, brincar, subir nas coisas, um batendo no outro, esbarrando, e já os maiores têm um comportamento parecido com o nosso, que é juntar em cantos, os que têm ali mais amizade juntam, ou ficam mexendo no celular, ou ficam conversando. Então tem toda essa perspectiva em relação à corporeidade e à estrutura. Se diferencia muito nisso também, lá onde ficam os maiores, geralmente ali em volta do tapete olímpico, tem os banquinhos para sentar. Eu não vi nenhuma criança sentada, as crianças menores sentadas. E foi fundamental a nossa discussão, por exemplo, teórica, né, sobre os fundamentos, alguns fundamentos da educação, quanto ao que deveria ter na escola, o trabalho educativo, o trabalho material, no material, e a gente percebe isso até no que a Mariana falou da estrutura aberta. Ela denota, então, a perspectiva pedagógica daquele docente, né, da discussão, e até que os outros colegas fizeram a discussão na última apresentação, que é muito importante, da relação da educação física, que se é ouvido e tal, que a gente não vê muito disso nas demais escolas, é mais uma exclusão quanto ao apelo teórico mesmo. Aí a gente pode ver isso até nas aulas. Observação das aulas, eu vou falar um pouquinho sobre as aulas do PIDES, que é propriamente da educação física. A gente não acompanhou as aulas teóricas, mas a gente sabe que teve as aulas teóricas. Antes da aula prática em si, eles reconheceram sobre a história, as crianças conheceram, a gente acompanhou o quarto ano, principalmente, nos últimos foram o quarto ano, e a gente percebeu que tem um pensamento por trás das aulas, não é uma coisa assim, eu vou lá, jogo, rola bola, tem um pensamento pedagógico. Eu tenho uma evolução até das atividades durante as aulas, então às vezes começa com as mãos no ombro. A gente acompanhou a aula de lutas da matriz africana indígena, principalmente a indígena. Vou colocar aqui os prendedores nos ombros, aí depois foi abaixando até chegar naquilo que é próximo das lutas propriamente ditas, que eu vou ter que encostar na parte posterior de coxa, ao mesmo tempo tem que girar a criança e cair com o ombro no chão. Então foi pensado, e isso é muito bacana, porque não é o que a gente vê na maioria, né? Mais uma coisa meio jogada assim, e o CEPAI tem esse trabalho muito bem feito, teórico, né? Algumas fotos aí, se esses slides ficam difíceis, algumas fotos das aulas. Essas foram do festival, cultura corporal, não foram das aulas propriamente, mas foram do festival. A oficina que os meninos realizaram de calistenia. E só um adendo do que a Ana Luísa estava falando, quando a gente analisa as aulas dos professores, a relação que os alunos têm nas aulas dos professores com os próprios professores, a gente percebe o quanto essa autonomia que é dada para os alunos, né, essa liberdade, não no sentido de que o aluno lá ele pode fazer o que ele quiser, mas no sentido de que ele tem autonomia para ele entender que ali ele está num espaço que ele é livre para criar, para se desenvolver, mas que naquele momento ali em que ele está se relacionando com o professor, ele precisa entender que existe ali uma relação de respeito, que ele precisa parar e fazer silêncio, e entender que o professor está ali explicando, para ele receber aquele conhecimento, ele precisa estar ali, precisa prestar atenção.
Então a gente percebe que a relação dos alunos com os professores é uma relação muito respeitosa e eu acredito que seja justamente por essa autonomia mesmo que é dada aos alunos. Então eles conseguem entender que eles precisam prestar atenção ali no que o professor está dizendo, não porque se eles não prestarem atenção eles vão ser punidos, mas que porque ali é uma relação que vai ser algo benéfico tanto para eles quanto para os professores. Então é uma relação de respeito que é bem nítida, assim, a gente percebe e é bem perceptível. Eu vou entrar na parte do Festival de Cultura Corporal. A gente participou ali ativamente do processo. No primeiro dia a gente ajudou na organização de algumas atividades, ajudou a olhar os alunos brincando, como se fossem árbitros ali nos jogos. Esse Festival de Cultura Corporal, ele tem uma importância muito grande de integração dos alunos. É um momento que todos os alunos estão ali unidos, participam ativamente das brincadeiras, apesar de ser uma disputa entre turmas e tudo mais, não tem aquela questão da rivalidade. Você pode ver que todos os alunos lá chegam, brincam e tudo mais. E aí, além de ter esse viés dessa integração dos alunos como pessoa e sociedade, também tem o viés de integração com as práticas corporais diversas. A gente teve oficina de calistenia, teve de dança, então você não fica preso a um futebol, a um basquete, ao quarteto fantástico, né, que a gente chama, de esportes. A gente fala que, tipo assim, eles têm todo um amparo para fazer o que eles bem entenderem ali, tem diversas brincadeiras. A gente participou no primeiro dia, teve salve bandeirinha, as crianças brincaram muito disso, correndo pra lá e pra cá. E aí também teve tênis de mesa, então você vê que é algo bem diverso, não fica preso a brincadeiras que já são práticas padrões. E isso eu vejo que é um ponto bastante positivo do CEPAI, porque eu particularmente não tive essa diversidade no meu colégio. A gente, quando tinha interclasse, não era nem Festival de Cultura Corporal, era chamado de interclasse, porque era algo bem mais restrito ali nas práticas que a gente fazia. Então, essa questão de englobar tudo, eu acho que faz do conhecimento para a criança ser muito mais interessante. Pode passar o slide. Aí a gente vai ter pode passar aqui. Aqui é a imagem durante o festival. E aí, antes de entrar na parte da entrevista, eu queria falar sobre o Recreio Estendido. O Recreio Estendido acontece toda última quinta-feira do mês, lá no CEPAI. Os alunos têm autonomia de pensar em ideias para como que vai desenvolver esse recreio. Pode acontecer diversas apresentações. Teve uma vez que foi um show sertanejo, teve um dia que foi o do Halloween, que a escola estava toda temática, os alunos tiveram a liberdade para ir fantasiados. Então é um momento que as crianças têm de liberdade de expressão, de conhecer novas culturas, de ficar conectadas umas com as outras. Então é bastante interessante essa questão de como o CEPAI lida com essa liberdade e trato do conhecimento com as crianças. É bem lindo de se ver. Você pode ver no olhar das crianças que elas estão bem animadas, estão sempre felizes de estar ali. Então é bem diferente do que a gente costuma geralmente ver nos outros colégios que a gente passa. E só uma observação sobre o Festival de Cultura Corporal. A ideia do nome Festival de Cultura Corporal, e não de seguir o padrão que é estabelecido, por exemplo, nas outras escolas de jogos internos ou interclasse, é justamente que possibilitar abranger mesmo vários aspectos da cultura corporal e não se limitar ao que é convencional, né, das outras escolas, aos jogos de futebol, de vôlei. Então a ideia de Festival de Cultura Corporal é realmente abranger todos os aspectos da cultura corporal mesmo. E agora sobre as entrevistas,
Nós visitamos alguns departamentos, foram departamentos de biblioteca, do administrativo, né, da biblioteca, o de língua portuguesa, o de língua estrangeira, o de inclusão e o de educação física mesmo, né, também, não sei se mais alguém. Só esses, né? Então foram esses cinco departamentos. Sobre o departamento da biblioteca, né? Nós tivemos contato com um técnico administrativo da biblioteca, onde ele passou para a gente ali algumas informações sobre o funcionamento da biblioteca. Então ali ele nos orientou sobre algumas coisas, como por exemplo, que a biblioteca do CEPAI, ela é localizada lá, mas que ela atende não só o público do próprio colégio, mas também o público de toda a universidade, né? Do mestrado, porque lá também tem um mestrado, não é apenas o ensino para os alunos, né, do ensino médio, fundamental, lá também tem um mestrado, então atende todo o público da UFG, né? E é um acervo bem grande, o acervo conta com mais ou menos 34 mil livros que ele relatou pra gente. Então é um acervo bem grande. Mas o que diferencia a biblioteca do CEPAI com os outros prédios lá daqui, do Samambaia e a lá do Colemar, é que diferentemente das daqui, lá no CEPAI a gente encontra mais livros para atender mesmo o público jovem, o público infantil. Então tem muitos livros para educação infantil com cunho pedagógico, né? Não apenas ali que vai entreter a criança, mas com cunho pedagógico mesmo, que os próprios professores utilizam. Então o acervo ele é bem abrangente e tem vários temas, tanto para o público jovem. E uma coisa que eles deixaram, que eles falaram também, é que a seleção dos livros lá do CEPAI, que vão para lá, né, são feitos exclusivamente pelos técnicos administrativos de lá. Então tudo que entra lá, são eles que selecionam, a não ser o trabalho de etiquetar para poder ir para lá, não são eles que fazem, mas que esse trabalho de seleção dos livros são todos selecionados por eles, né? Então é bem interessante, porque daí eles conseguem controlar tudo que vai entrar, que vai realmente ser utilizado pelos professores, aquilo que eles sabem que não vai ser tão proveitoso. E também a biblioteca, que é algo que eles falaram que é bem diferente, que a biblioteca conta com vários gibis, que é bem diferente de outras bibliotecas. Só um adendo sobre, falou pra gente até sobre a série que ele recebe das editoras em geral com os livros didáticos, porque os livros didáticos são impressos muitos, né, para criança e eles têm que, não são eles que escolhem, mas ainda assim eles falam que tem assim, já no final do ano para o próximo ano, um assédio bem forte contra eles e até os professores para adotar os livros das editoras, né, porque financeiramente vale muito a pena. Diz que o acervo deles, a maior parte tinha que ser de verba pública, tem a verba pública para isso, mas muito do acervo deles vem de doações. Então, só esse adendo. Outro adendo é que lá os livros são separados por ano. Então, tem os livros que são adequados para os alunos do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, então eles são etiquetados para ter esse controle. E também os livros que são para turmas mais velhas, eles ficam no lugar mais alto, lá da estante, para evitar que os alunos mais novos consigam ter acesso a eles de alguma forma. A entrevista da Comissão de Inclusão, a entrevista foi com, ele é psicólogo lá do CEPAI, ele trabalha dentro da Comissão de Inclusão mesmo, porque lá tem a Comissão de Inclusão e tem também a Secretaria da Comissão, porque eles perceberam que somente a comissão não estava conseguindo, tinha algumas demandas que somente a Comissão de Inclusão não estava conseguindo atender. Então eles criaram também essa secretaria, né?
E o psicólogo que a gente participou da entrevista, ele é vice-coordenador da Comissão de Inclusão. E aí ele nos relatou que alguns casos, né, de alguns alunos com algumas necessidades específicas, que a comissão ela existe justamente para atender esses alunos, por exemplo, alunos com alguma deficiência intelectual ou alguns alunos com mobilidade reduzida ou deficiência física mesmo. E aí a comissão ela existe para atender justamente esses alunos, né? E aí ele nos relatou que esses alunos, alguns demandam uma maior atenção. Então esses alunos, eles possuem, né, uma professora de apoio pedagógico que trabalha ali com eles individualmente, fora das aulas. Então, por exemplo, esse trabalho ele é feito durante a tarde, né, fora do horário de aula. E aí eles trabalham justamente as questões que são vistas em sala de aula, para ajudar o aluno a se desenvolver ali pedagogicamente, porque são alguns alunos que, por exemplo, alguns alunos que possuem transtorno do aspecto autista, às vezes tem alguma dificuldade ali com a leitura, com a escrita, ou então alguns alunos também que possuem TDAH também tem essa dificuldade, né, com a escrita. Então, esse trabalho ele é realizado justamente para isso. Tem alguns alunos que eles demandam uma atenção maior, geralmente esse trabalho ele é feito com os alunos que não demandam tanta atenção, esse trabalho ele é feito de 2 a 3 vezes na semana, mas alguns alunos que são alguns casos mais críticos, né, eles são feitos durante todos os dias da semana, né, de segunda a sexta. Então, e eles relatam que é um trabalho, né, de fundamental importância, mas que não a demanda é muito grande, somente os profissionais que tem na instituição, às vezes não conseguem atender toda a demanda, porque, por exemplo, tem alguns alunos que necessitariam de atendimento todos os dias da semana, de segunda a sexta, mas que eles não conseguem atender esses alunos justamente pela falta de profissional. Tem algum processo seletivo que seleciona alguns estagiários, né, do próprio curso da UFG mesmo, que trabalha com esses alunos, e aí os professores, ou os psicólogos e os professores de apoio, né, que também trabalham com eles, mas que a demanda ela é muito grande. Em muitos casos não consegue dar a devida atenção para alguns alunos. Só um adendo também ao que ela falou, que no grupo anterior eles falaram que não viam muita segregação em relação aos alunos com deficiência pelos demais alunos, no festival e tudo mais. Numa das aulas do PITES que a gente acompanhou, tinha um aluno com síndrome de Down e uma aluna cadeirante. Aí, para uma aula de luta no tapete olímpico, para a aluna cadeirante, por exemplo, fica muito difícil incluir, né? E aí, no começo da aula, ela ficou ali meio de canto e tal. Aí, dali a pouco, o Pitia chegou e começou a fazer a atividade com os prendedores, que eu falei. Começou a fazer com ela e tal, puxou um aluno e começou a fazer. E você vê na cara dela que ela tava ali triste, aí ela começou a incluir, ela rindo, aí veio outro colega, fez com ela. Um aluno de síndrome de Down fez a mesma coisa, com síndrome de Down. Ele tava lá meio auê na aula, ele foi lá, fez com ele, falou, não, faz com ele, puxa. E aí a gente pode até conversar sobre isso depois na discussão, sobre o papel do professor nessa mediação. Será que realmente eles incluem, não às vezes não necessariamente por preconceito ou alguma coisa, mas porque eles estão vivendo ali a prática. Então, eles estão vivendo por eles, né? Não fica olhando os outros colegas, vai lá, vive. Será que eles realmente incluem se não tiver essa mediação? Aí a gente pode tentar discutir essa parte também. Vou discutir um pouco sobre o departamento. Falando sobre esse ponto que a Ana falou, foi interessante como os alunos abraçam também a ideia de incluir todos. É muito notório que eles tomam gosto e falam, não, vamos incluir e tudo mais. Fazem o máximo para participar da brincadeira, incluir todo mundo. Eles não escanteiam ninguém, eles são todos muito unidos. Até mesmo só as crianças estão lá no tatame, elas estão muito unidas. E aí quando precisam, não, vamos incluir tal pessoa, vamos. Todo mundo vem,
brinca, eles fazem entre aspas rodízio, uma hora fica um, outra hora fica outro, e é muito bonito ver essa interação e essa inclusão das crianças. E foi até uma discussão que a gente teve lá no dia da aula, né? Quando a gente viu a cena da aluna cadeirante, a gente ficou pensando, por exemplo, porque algumas pessoas pensou que, por exemplo, talvez tinha alguma forma de incluir ela, mas algumas outras pessoas já pensou assim que não existia nenhuma forma de que pudesse fazer com que ela participasse efetivamente da atividade, por exemplo, lá no tatame, com as crianças. Então foi algo que a gente ficou reflexivo no dia, pensando se realmente existia alguma forma de fazer com que ela, não que ela participe efetivamente mesmo, né, de fato, mas que essa inclusão ela fosse maior, né, no sentido de que ela pudesse estar lá no meio das crianças. Então era uma coisa que não tinha como a gente definir no dia, porque a gente não sabia a que nível era em que nível ela estava, né? Quais eram os limites dela, até onde ela poderia ir, até onde as limitações dela não seria possível, né? Incluir ela ali junto com os alunos, ou não sei, sentada no tatame com apoio de algum professor. Então foi uma discussão que a gente teve lá no dia entre a gente mesmo, entre nós alunos, que a gente ficou bem reflexivo no dia. Eu vou falar um pouco sobre o departamento de língua portuguesa. A professora Sérgio, que é o nome dela, né? Conversou com a gente sobre como funciona a língua portuguesa lá, quais são as divisões. Ela falou sobre a literatura, que os alunos leem 4 livros, cada um por escala, que eles não chamam de semestre, né, mas escala. E eu acho que uma parte fundamental que me chocou bastante e eu achei muito interessante é que ela falou assim, que os alunos do CEPAI não estudam gramática, como os outros estudam. E aí eu cheguei a questionar ela, falei, então como que você ensina a gramática se você não tem uma aula de gramática? Ela falou, não, a gente ensina na prática mesmo, a gente está lendo um texto, dentro desse texto a gente abarca as normas da gramática, não tem uma aula separada para gramática. E eu acho que isso para mim foi bem interessante, porque já estudei sobre aspectos de aprendizagem, tá? A gente sabe que é fundamental a gente ter uma noção de utilidade para internalizar um conhecimento. Eu preciso entender para que serve. E o CEPAI faz isso muito bem, que é não fazer... transformar o conhecimento ali não numa forma autoritária, tipo, você tem que saber isso porque está programado. É uma coisa assim, por que eu tenho que saber isso? Que eu acho muito interessante o CEPAI e eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção nessa fala dela. Aí o de línguas estrangeiras, que a gente conversou com a professora de francês. Outra coisa que eu acho fantástico no CEPAI, ela falou que até o fundamental todo é obrigatório 3 línguas estrangeiras, que é o espanhol, o francês e o inglês. E no ensino médio, o francês ou o inglês e o espanhol é obrigatório. Isso, para mim, é assim, uma escola pública. Você tem um ensino obrigatório de 3 línguas estrangeiras, quanto isso vai abrir para essa criança o mundo. E ela falou que a principal dificuldade que ela encontra lá, principalmente com o francês, é convencer as crianças, principalmente aquelas que ela falou que para elas Goiânia é o estrangeiro, do interior, ou nunca saiu de Goiânia, para ela conseguir convencer por que eu vou aprender francês se eu nunca vou a Paris, né? Que foi o que ela mais destacou. Porque as crianças não têm uma perspectiva nem de sair de Goiânia, quanto mais de sair de um país e não consegue conceber a possibilidade do que poderia abrir, né, como para ela ali. E eu acho que essa é a principal dessa parte de línguas estrangeiras. Essa foto foi do Festival de Cultura Corpo, do Recreio Estendido. Maravilhosas fantasias de Shrek e Fiona. Como conclusão, a gente, como experiência, foi muito gratificante. Acho que para todos nós que participamos lá no CEPAI, ter essa experiência com as crianças, com o professor também, né, com o Bitias, com o Victor.
aprender um pouquinho de como é o trabalho no colégio. A gente chega aqui na BI, particularmente na nossa sala, a gente não tem muitas pessoas que querem seguir o lado da docência, mas essas experiências que a gente tem ao longo do curso, acho que vão mudando um pouco da nossa visão sobre como é importante o papel do professor na formação do aluno e da formação como pessoa também, né? Porque a gente não forma só o aluno, a gente forma a pessoa, é importante esse papel. Então, eu acho que durante todo esse processo, através das leituras, através dos debates em sala, através das aulas lá no CEPAI, no Lourdes, lá, a gente teve essa percepção de como a gente tem um papel mediador total na formação do aluno e como é importante a gente estar entregue e saber como usar nossas ferramentas para extrair o máximo dos alunos e passar o conhecimento para eles. Eu acho que o que mais me deixou assim reflexiva, né, com todo o trabalho, foi a percepção de como a gente, no papel de professores, né, de educadores, como a gente pode influenciar tanto positivamente como negativamente na vida de um aluno, né? Então, quanto a gente precisa ter o cuidado ali, a atenção, tanto das nossas atitudes como professor, das nossas aulas, né? Se empenhar de fato ali no estudo para transmitir um real conhecimento para os alunos, porque de fato a gente vai marcar a vida dos nossos alunos, seja ali se a gente for trabalhar com a licenciatura, com o bacharelado, nós vamos trabalhar com alunos, né? Então a gente sempre vai estar ali impactando na vida dos nossos alunos, ou positivamente ou negativamente. Então é muito importante da gente ter esse cuidado, da gente conseguir entender ali, por exemplo, no ambiente escolar, conseguir entender todos os fatores ali, os fatores sociais que envolvem, para a gente conseguir compreender e mediar esse conhecimento de uma forma que seja acolhedor, né? Tanto para os alunos quanto para a gente também. E só deixar aberto para caso algum dos outros integrantes que participaram do estágio quiser fazer algum comentário também. Mas por enquanto acho que é isso. Perguntas? Eu vejo assim, a gente tem, né, na sequência, até ia sugerir um vídeo, né, são 10 minutos, mas acho que a gente pode então reservar para os colegas para sentar, né, para depois da apresentação. Então a gente abre para a pergunta que é específica do que foi dito e aí a gente continua com o mesmo locus aí de discussão, né. Então acho que o Caio está escrito e depois o Gabriel. Gabriel, né? Professor Lê. Bom, eu queria saber de vocês, com base em tudo que vocês observaram, vivenciaram, etc., se vocês podem, o que vocês já fizeram na apresentação, mas recapitular e talvez trazer algo que não trouxeram antes, sobre a organização da escola e a diferença dessa organização para outras escolas públicas, né? Principalmente se a gente pensa sobre o paradigma das escolas públicas, né? De pouca estrutura, algumas organizações são ruins, salas cheias, etc., entre outras coisas que a gente vê e ouve por aí. E ao mesmo tempo eu queria que vocês fizessem reflexões, né, a partir do que vocês discutiram juntos ou que pode trazer agora, sobre o porquê dessas diferenças e até dessa distância muitas vezes da realidade do colégio de aplicação aqui, da Federal, com outras escolas públicas, inclusive outras escolas que são também marginalizadas, etc., que estão até inclusive por Goiânia. O CEPAI é um caso à parte, né? É uma estrutura atrelada à universidade. É uma exceção. O corpo docente é majoritariamente por doutores, né? Então, assim, já tem uma perspectiva pedagógica estudada, já estudou várias perspectivas que escolheram, inclusive no CEPAI, pela fala do Pitches, uma pedagogia progressista com base escola-navista, que ele falou, né? Então, tudo isso implica, até pela luta para recursos, até porque por ser atrelado à universidade já tem mais recursos que em relação às outras escolas, em relação até o que foi discutido no último seminário com os demais grupos, tem
uma gama de professores muito grande, então não tem uma divisão feita, não, o objetivo não é assim, sugar um professor ali, um professor para todo mundo, então tem uma divisão, tem reuniões, tem uma estratégia, por exemplo, do currículo em relação à escolha das modalidades ao longo do tempo. Eles pensam até, por exemplo, para quem vai chegar no CEPAI, fazer práticas corporais de aventura para explorar, fazer a corrida guiada lá, para explorar a escola, para as crianças conhecerem a escola. Então tem todos esses recursos, então faz com que ela seja bem à parte do que são as escolas públicas gerais. Né? Eu acho que o currículo também, ele englobando outras práticas corporais, tem na questão das diversas línguas, a questão da biblioteca, tem um vasto acervo de livros, os alunos terem que ler livros durante os períodos e tudo mais. Acho que tudo isso influencia de como o professor ele consegue passar o conhecimento e como os alunos também recebem e expõem esse conhecimento. Tipo assim, e por isso que dá essa diferença que o CEPAI é tão diferente dos outros colégios. Eu acho que falta isso nos colégios que não são de aplicação, esse abraço ao conhecimento, que eu acho que às vezes fica muito escanteado, assim. Às vezes o professor quer transmitir, só que ele não tem as ferramentas. Aqui os professores têm essas ferramentas e a gente vê como a questão de ter as ferramentas ajuda no processo. Porque você querer fazer mudanças e não ter como fazer essas mudanças dificulta demais. Então acho que o principal é isso, ter as ferramentas, ter o apoio da comunidade, da secretaria para aplicar essas novas metodologias é o principal. Assim. Fora que na escola pública, por ser poucos professores, eles ficarem sobrecarregados é um dos pontos principais também, de não ter muitas vezes nem a vontade de tentar fazer essa mudança, mesmo se tivesse, sei lá, uma oportunidade ou uma ajuda da secretaria. Acho que só por estar sobrecarregado. Eu conheço minha sogra e minha mãe, são da escola pública, dão aula na prefeitura. Elas, tipo, mesmo que você tenha a possibilidade de tentar fazer aquilo ali, você está tão exausto, tão sobrecarregado que não parece ter sentido você tentar fazer mais alguma coisa por algo que não está dando tanto retorno quanto deveria. Eu acho que também todas essas diferenças assim, que a gente observa em relação ao CEPAI, elas têm muito a ver com a localização do CEPAI, a liberdade dos professores também, querer aplicar um projeto de escola, um currículo, atividades nucleares ali que se envolvem com o que os professores estão estudando e que tem a liberdade que muitas vezes nas escolas públicas, por exemplo, não tem de aplicar essa ideia de escola, esse projeto de escola, que nesse viés aí que a gente conversou com os professores, é um viés mais progressista e escola novista, mas pelo CEPAI estar localizado dentro da UFG e os professores, na maioria das vezes, sendo professores doutores, professores que têm esse embasamento pedagógico para querer mudar a situação, enxergar às vezes outros tipos de escola que se diferem do CEPAI e poder ter a liberdade às vezes de aplicar essas diferenças ou aplicar essas melhorias, né, em relação a essa escola que ela se traz como um projeto de escola diferente das demais e serve como exemplo para que futuramente outros professores que às vezes não enviesam ou não têm esse projeto pedagógico, esse embasamento que talvez esses professores da UFG têm e que aplicam lá dentro, possam talvez expandir esse novo conceito de escola e de escola sem muros, por exemplo, que a gente observa essa diferença tão fundamental assim que altera a percepção dos alunos, que apesar disso ainda assim vem com viés, por exemplo, utilitaristas, como citado, por exemplo, nas aulas de francês, onde os alunos citam que talvez eles não vão utilizar o francês. Isso vem também muito de um embasamento fora, talvez, dessa perspectiva do CEPAI, da UFG, de utilitarismo, de talvez querer utilizar tudo que eles aprenderam, tem que ter alguma utilidade na perspectiva de resolver algum problema ou algo factual. Mas que provavelmente que a intenção, eu creio, do CEPAI é que transformar essa ideia de utilitarista, de
e contrária a essas ideias que são aplicadas lá e conseguir transformar um pouquinho a nossa educação, né, através dessa sementinha que está sendo plantada no CEPAI, eu creio, né? Eu gostaria de fazer uma observação, né, em relação ao estágio em si. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu não acho que seja por conta dos doutores lá presentes. Eu acho que eles são mediadores. Eu acho que o que faz o CEPAI ser da forma que ele é em questão de conhecimento de como é tratado, eu acho que é muito a questão da alimentação da UFG, no caso da universidade, a essa escola. Porque o que acontece? Na maioria das escolas que a gente pode ir, ou que a gente vai trabalhar, mas eu já trabalho na área, a gente vê o professor cansado. Não é aquele professor com brilho nos olhos, não é aquele professor que está ainda apaixonado por aquilo, é um professor que já está cansado do sistema, que já está cansado de todos os impasses. Lá no CEPAI você tem um doutor, uma pessoa assim com conhecimento e um embasamento teórico muito bom, só que a gente tem também a questão do novo. Eu acabei de me formar, ou estou em processo de formação, e eu chego lá com muitas ideias. Algumas ideias que não vão dar certo, mas algumas que possivelmente quem está lá para me orientar vai falar: caraca, essa ideia aqui pode realmente alimentar muito bem essa escola. Então a gente acompanhou alguns dos meninos dando aula lá. Você vê o interesse de fazer com que a criança queira fazer aquela aula. Na escola que eu tô, a gente tem professores que falam bem assim: ah não, fulano é desinteressado, vou passar um trabalho para fulano passar. Então, assim, a gente não tem professores que queiram realmente passar o conhecimento. A gente tem alguém que quer que a criança simplesmente aprenda o básico o suficiente para se livrar e para que ele vá para a próxima fase. Lá no CEPAI, não, a gente tem os doutores que eles conseguem nos orientar, né, que possivelmente, eles conseguem mediar melhor, e a gente tem o novo também. A gente tem tanto como que fala, gente? Tem uma fala mais bonitinha pra falar, mas o velho e o novo ao mesmo tempo, e eles conseguem conciliar isso de uma forma que tem uma estrutura. Então você imagina, você chega uma pessoa com ideias novas, alguém que já passou pelo sistema, então conhece o sistema, e você tem uma escola com uma estrutura, tipo assim, simplesmente maravilhosa. Não tô dizendo que seja perfeito, mas em comparação com outras escolas, a gente tem uma estrutura muito melhor. Só que além disso, a gente vê muito mais, além da estrutura, questão de adaptação. A gente teve a aula do Pitches lá no tapete, né? Mas no dia do festival também você via uma questão não como que fala? Esportivizada, tipo assim, eu fui árbitra lá no jogo de vôlei e os professores estavam muito mais interessados com que eles participassem do que eles efetivamente fizessem a técnica perfeita, entendeu? Então eu acho que isso assim acaba que faz com que eles queiram participar e também faz ter alunos interessados. Porque quem já deu aula aqui sabe como é que é você chegar numa turma e ninguém querer fazer uma aula. Então eu acho que o novo, a questão do interesse, o brilho no olhar ainda. Então eu acho que a UFG mandar os alunos para lá, ter a questão do estágio, eu acho que isso também faz lá ter esse diferencial, entendeu? Muitos podem não concordar, mas é a minha opinião e a minha observação que eu tive no decorrer do estágio lá. Eu acho que quando nós pensamos em diferença em relação ao CEPAI, com, por exemplo, as escolas estaduais, né, do estado de Goiás, é perceptível que a diferença ela é imensa, né? Em todos os sentidos, tanto nos professores, na educação estadual. O que nós encontramos são professores desmotivados, sem interesses, e automaticamente alunos também desmotivados e sem interesse. Então, quando a gente tem uma relação de um professor desmotivado, de um aluno que não quer aprender, porque quando ele chega ali, ele vê, e eu acho que isso vem muito do nosso atual governo, né, que, assim, um governo que, de dentro das escolas, estabelece autoridade, quer que tudo seja feito ali da forma como é demandado. Então, eu acho que essa autoridade que é imposta dentro dos colégios estaduais acaba limitando os alunos e limitando também os professores, né?
Então nós temos alunos limitados, temos professores que também são limitados, que não têm ali a liberdade, né, de às vezes de chegar e poder ensinar talvez um conteúdo que ele acha que vai ser muito mais proveitoso para os alunos dele do que o conteúdo que foi estabelecido que ele deveria ensinar, né? Então eu acho que todos esses fatores que envolvem, eles são fundamentais assim, quando a gente estabelece uma relação entre as outras instituições de ensino e o CEPAI. Só um breve comentário de reflexão. Só porque é dentro do mesmo assunto, só um breve comentário e ajudar na reflexão também. Acho que é interessante como assim é instigante investigar e entender como que um colégio que tem uma lógica dessa, que eu acredito que está muito mais alinhado à perspectiva do que a gente estuda continuamente durante o curso, está aqui dentro do colégio, dentro da federal e do nosso lado, ou seja, muito mais, como aqui foi dito de várias formas, muito mais perto de quem está formando para os que estão formados e atuando na educação básica. E aí, eu acho que cabe a investigação e reflexão. Por que outras escolas públicas não têm essa integração com a universidade, com nós também, né? Por que ainda, até levando em discussão que tem na literatura essa discussão também, né? Por que ainda a educação básica está longe da perspectiva que a educação superior crítica quer dar a essa formação, né? A essa perspectiva de ensino? E aí os porquês são gigantes, né? Como, por exemplo, foi citado agora, né? Esse atual governo, discordo. Todos os governos precedentes, toda a história que vem acontecendo em acumulativa aí do descaso com a educação, da supervalorização de áreas aí na sociedade em detrimento de outras, como a educação. Então a gente vai vendo todo esse fenômeno de sucateamento e ao mesmo tempo a federal procurando lutar para a sua manutenção no próprio ensino superior, para conseguir também, a gente, enquanto, né, eu estou na licenciatura, terminando a licenciatura, então aqueles que vão também estar com essa licenciatura e tem algum braço nessa luta, mas na verdade toda a sociedade tem de alguma forma, né, mas que faz com que tenha maior integração. Por que é tanto distanciamento? Por que esse novo não chega nas outras escolas? Por que não é instigante? Por que o professor de educação física ainda fica de canto? E aqui isso não acontece, a gente tem um departamento de educação física dentro do CEPAI. É uma coisa assim sensacional. O que se discute ali, o movimento que tem, os estagiários que passam. E a gente, assim, eu vejo que, na minha perspectiva pelo menos, a partir de reflexão das teorias e da prática, é que num futuro desejável seria essa maior integração, para que a universidade ela seja integrada a os seus objetivos, né, de atuação em si mesmo, né, fora dela, mas que tem que estar integrado, e também para toda a comunidade ao redor. E não como muitas vezes ainda acontece, como se a gente estivesse num lugar à parte e outras pessoas que teriam que ser, né, as que são mais atingidas pela gente estão lá, do outro lado, então a margem, não, às vezes não consegue nem aproveitar do que a gente discute aqui e quer aplicar de fato. Gabriel, depois... Vocês comentaram sobre o Festival de Cultura Corporal, vocês fizeram oficina de calistenia, certo? Eu queria saber como vocês trabalharam isso com crianças e se elas gostaram, se elas envolveram, e também no geral do festival se realmente funcionou, tipo, se as crianças envolveram muito mais no Quarteto Fantástico ou nas outras atividades teve a mesma participação. Bom, vou tomar o papel de fala agora. Inicialmente não teve muita aceitação pelo público-alvo que ele tinha, né, que era mais ou menos do quinto ao nono ano ali, muito por causa desse Quarteto Fantástico, porque ia dar choque de horários, né? Porque eu acho que ia ter jogo de futsal na hora, aí o CEPAI tem uma competição de torcida também, pelo que eu me recordo, mas na hora de fazer mesmo, o professor, o Vitor, ele falou, eu tô dando aula aqui de ginástica para minhas alunas e tal, os alunos no geral, e tipo, já entra um pouco no contexto que você tá querendo dar a sua aula, né? Então, você se importa em trazer eles para você ensinar alguma coisa? Eu falei, não, tipo, tranquilo, porque eu já faço parte de um projeto de ginástica com crianças, então eu já lido um pouquinho melhor com esse público-alvo. E na hora mesmo, a gente abriu para qualquer pessoa que quisesse fazer na hora, tipo, sem precisar da inscrição previamente. E no objetivo eu queria ensinar tipo, o básico que poderia ensinar, tipo, que é a posição de equilíbrio, que é algo simples que poderia ensinar em 20 minutos, que é a posição do sapinho, que é basicamente a base para a maior parte das coisas da calistenia.
E eu achei que ia ser um pouquinho difícil de trabalhar com todas aquelas crianças, mas elas ficaram muito interessadas, tipo, de um jeito até estranho pra minha perspectiva, porque, querendo ou não, tem a parte legal de fazer os movimentos na calistenia, mas ainda tem aquela parte mais massiva e chata, que é a parte de fortificação muscular. E até nessa parte, na hora de fazer flexão, que a gente não propôs fazer a flexão em si, a gente colocou pra fazer uma brincadeira. Fazia a prancha alta e tocava no ombro do coleguinha, ia fazendo esses toques, assim, por umas 2, 3 rodadas. E, tipo, eles se divertiram muito nisso. Até a parte de trabalhar um pouco o core do abdômen, que a gente usou a canoinha, eles acharam muito divertido, porque eles estavam tentando ao máximo e faziam brincadeiras entre si, falando, ó, tipo, eu consigo ficar praticamente em um V, com as pernas lá em cima, e a cabeça também, com os braços esticados, e fazendo essa brincadeira toda. E na hora de fazer um movimento, eles se sentiram muito desafiados, porque, para quem não tem o costume, é algo realmente muito complicado, por causa da falta de consciência corporal, onde colocar a perna no braço para poder equilibrar, os dedos para poder manter o equilíbrio e tudo mais. Só que eles se manteram muito focados, muito alegres em toda a atividade. Tipo, nenhum ali que eu consegui notar sentiu tipo, eu não quero mais fazer isso daqui porque tá muito difícil nem nada. Tipo, todos eles quiseram. No final, eu achei que ia até acabar tendo na apresentação o vídeo, mas no final a gente colocou uma demonstração, tipo, vocês querem mostrar alguma coisa, alguns movimentos que pode fazer? Porque o universo da calistenia não se define só por aqueles movimentos. A gente pode, tipo, até o mortal que o Pedro e o Francisco fizeram no final, tinha crianças que estavam querendo imitar, estrelas também que algumas crianças fizeram, o movimento sapinho que elas tentaram reproduzir no final também. Tipo, eu no final também mostrei algumas sequências de movimentos que poderia ter, como flexão, algum tipo de reversão. E, tipo, elas ficaram muito alegres e muito animadas com aquela perspectiva e, tipo, eu não vi nenhuma saindo de lá, assim, um sorriso no rosto. Todas, tipo, agradecendo e muito contentes por terem participado. Aí algumas das minhas alunas da ginástica que também estavam lá, comentaram entre a roda delas, falando, nossa, foi muito legal, pena que você não pôde ir por causa do outro negócio. Ficaram, tipo, você poderia muito fazer de novo, porque eu gostaria muito de ter essa vivência. Então, tipo, foi muito legal, muito bom a parte da aceitação das crianças lá. Eu queria que só complementando um pouquinho em relação à visão de como que essas crianças enxergam, por exemplo, a relação de ter uma atividade, por exemplo, como uma interclasse que foca mais naquele quarteto fantástico em relação a ter um festival de cultura corporal. Eu acho que isso difere muito em relação à visão das crianças, o seu ensino continuar também. As crianças, muitas das vezes, não têm aquela visão tão predominante em relação às escolas particulares ou públicas que destoam um pouquinho desse viés do CEPAI. Por exemplo, muitas das vezes a gente viu na outra apresentação e nessa aqui também comentar sobre a união em relação a essas crianças e como que elas se ajudam e constituem ali um ambiente de sala de aula, sendo participativas e ativas no processo educativo ali. Então eu creio que esse viés das crianças vem muito também dessas atividades dos professores, por exemplo, em interclasses ou atividades onde rolaria um quarteto fantástico, muitas das vezes meninas ou meninos que têm menos essa capacidade física e essa capacidade de estar atuando e está trazendo um resultado, que é o que eles querem no interclasse, por exemplo, são acabados deixados de lado ou não participar, ou são induzidos, às vezes, muitas vezes querem participar, só que são induzidos a não participar, como ser o melhor jogador de futebol, e isso se reflete muitas das vezes em relação à faculdade. Mas, por exemplo, nesse interclasse, pela mediação desses professores, incluindo, por exemplo, atividades mistas, onde são atuados homens e meninos e meninas na mesma atividade, no mesmo jogo. Por exemplo, também, como ele comentou, as torcidas que são levadas em consideração, ou seja, você ganha pontos por estar torcendo para o colega, estar valorizando a conquista dos demais e saber que aquele processo educativo é constituído por todo mundo. Se só uma pessoa souber jogar bola, mas não tiver outras para jogar com ela, para ela ser destacada, ela não consegue fazer esse jogo, por exemplo. Então, essa visão, apesar de estar talvez não muito clara na cabeça das crianças, ela está como se fosse uma segunda natureza nelas. Ela foi introduzida a partir dessas diferentes atividades, esse processo de união ocorre, e por isso eu acho que as crianças não têm esse viés de, por exemplo, preferir interclasse, justamente por inconscientemente entender a valorização
os processos, de valorizar um colega seu que às vezes não consegue participar, que é cadeirante, mas você quer introduzir ele, às vezes, uma perspectiva ali que se fosse um interclasse comum, ele talvez não participaria e acabaria ficando de lado, né? E a torcida, né, a questão da torcida é muito bacana, porque a gente vê que às vezes aquelas crianças que não se identificam com o esporte que está sendo oferecido, ou com a oficina, né, ela tem alguma forma de estar incluída ali no meio sem precisar necessariamente participar, né. E foi algo muito forte, porque a gente via o empenho deles mesmo, eles estavam realmente empenhados ali na torcida, eles gritavam, e fizeram cartazes, se pintavam, então tinha alguns até batendo uns tambores, então foi bem legal a questão da torcida, justamente nesse sentido de poder incluir todos, de fato, em algum aspecto, né? Seja efetivamente no jogo, ou na brincadeira, ou na oficina, mas a gente via que realmente nas atividades ali mais popularizadas, né, como o handball, o vôlei, o futebol, a torcida e o empenho era muito maior do que nas outras atividades. Mas mesmo assim eles se interessaram em todas as oficinas ali, na oficina de dança que eu participei, que a Cat me ministrou, eu achei assim que não dariam tantos alunos, mas até que apareceram bastante alunos e eles participavam mesmo, eles estavam ali empenhados, eles colaboraram com a gente na participação e eles fizeram mesmo, então foi bem bacana a gente ver que os alunos, eles realmente se entregam às atividades. Só em relação a isso, no vôlei, como eu estava lá, então eu não sei falar dos outros, mas no vôlei tinha a questão de todo mundo participar. Então tinha os reservas, só que os reservas não eram bem os reservas eram o time também. Então na hora que fez a troca, né, tipo assim, marcou um set, o time trocava inteiro. Aí eu fiquei assim, mas isso... Aí eu fiquei meio perdida, eu falei assim, não é substituição, não tem que anotar. Ele falou assim, não, aqui todo mundo tem que participar. Então você viu um colega que ele era muito bom, dando lugar para algo que não era tão bom em questões técnicas, mas que aquela pessoa ao entrar mudava o time inteiro. Então, tipo assim, a questão da torcida, a pessoa mesmo errando, eles não tinham aquela questão de você é isso, você é aquilo outro, não, era batendo na mão, tipo, vamos lá, na próxima eu ajudo, ou não, a próxima é minha. Então, assim, a questão da mediação do professor fazer com que os alunos tivessem uma colaboração maior, coisa que a gente não vê muito até na nossa faculdade, né? Quando tem questão de jogos, acaba que a gente leva muito pro lado esportivizado, então tipo, você não fez certo, isso, aquilo outro. Lá não, tipo assim, por mais que muitos deles faziam a oficina de vôlei, que lá tem, o professor ministra, o vôlei lá, muitos deles estavam com joelheira, faziam a técnica em si, só que em um determinado momento que eles viram que o colega do lado de fora estava interessado em participar, eles faziam uma troca. E eu ficava tipo assim, gente, mas como assim? Então assim, acabou que me deu uma visão muito mais, eu achei muito mais divertida, eles se divertiram bastante, até quem perdeu saiu tipo, nossa, a gente jogou muito bem. Então assim, do que eu já tinha experimentado em outras escolas, ou do que eu já tinha participado, eu consegui visualizar a questão, tipo, o quanto que a mediação de professor faz com que todos se integrem, entendeu? Então, tipo assim, foi muito bacana ter participado, eu achei que acrescentou muito nos alunos em si, porque não tinha aquela visão, tipo, eu sou ruim, eu não vou participar. Tinha muito mais, eu quero participar, então eu vou participar, entendeu? Quem não se sentia apto a nenhuma atividade ficava na torcida. Eu participei do ping-pong também, falou que não teve muita torcida, pelo contrário, estava tendo que pedir para eles pararem um pouquinho para poder passar as regras, explicar, menino com batuque, o colega perdendo, a torcida gritava, virou. Então assim, ele virou, conseguiu ganhar um set, só que ele acabou perdendo o último, mas todo mundo falou, caraca, você virou aquele set, você estava para perder por um. Então assim, eu fiquei muito feliz como futura educadora. Eu falei assim, caraca, gente, esses alunos, eles realmente se importam muito mais com participar do que com ganhar, entendeu? Não que ganhar não seja importante, mas naquele
festival em si, eu achei muito bacana todos os alunos se apoiarem, quererem participar, ou quem não estava participando, incentivar quem estava participando. Então eu acho que dá meio que um brilho no olho de novo, eu achei muito legal isso. E a gente percebe que às vezes a competição ela é um pouco excludente, né? Às vezes ali no ato de querer sempre ganhar ali na competição, pode ser que algumas pessoas, por exemplo, aquelas que não jogam tão bem, elas se sintam excluídas. Mas lá a gente percebe que essas duas coisas, elas andam lado a lado, porque os alunos, eles não perdiam ali a motivação de querer ganhar ali da competição, de a gente quer ganhar, mas ao mesmo tempo eles não excluíam aqueles outros alunos que não tinham o domínio total das técnicas, talvez possa ser que fazia alguma jogada ali errada. Então eles tinham ali a competição, a vontade de querer ganhar, mas ao mesmo tempo eles acabavam que não excluíam ali os outros alunos. Então é bem bacana, porque a gente às vezes tem a competição como uma vilã, né, que não é tão legal, mas a gente precisa entender que a competição ela também é necessária para que os alunos entendam que nem sempre eles vão ganhar, que às vezes eles vão perder mesmo e que sempre para um ganhar o outro tem que perder, então é bem interessante. É isso. Pessoal, vou só então concluir aqui na fala do professor Lênin, né, caso alguém tenha alguma questão, porque já estou produzindo algumas queixas no paralelo do tempo, etc. Para a gente também ser justo aí com as falas, etc. Né? Bom, pessoal, para fazer um fechamento, assim, né, uma tentativa de trazer algumas questões a nível conclusivo já, tinha algumas questões que eu acho que são importantes pontuar aqui para todo grupo, sabe? Que a apresentação do grupo trouxe, que é a relação de estudantes com estudantes. Né, a Mariana falou disso pontualmente, né, e eu queria repetir isso de novo e desenvolver um pouco mais. A gente percebeu uma auto-organização das crianças, né, quando tinha algum conflito. Por exemplo, nós vivenciamos dois grandes movimentos, nós estivemos juntos, né, e mais observando e participamos mais nos dias da escola, que era a festa junina e o Festival de Cultura Corporal. Para a festa junina, a turma viu muito, né, e tanto o grupo que estava sob a minha orientação, quanto a orientação da professora de inglês, observou que as crianças têm uma auto-organização muito marcante. Isso é predominante lá. Então elas mesmas ensaiavam uma coreografia delas, sem nenhuma pessoa adulta, professor, professora, alguém que é da mediação da comissão de inclusão, ninguém. As crianças se organizavam e faziam ensaio. E o que acontecia durante esse ensaio? Né, a Ana Luísa viu, todo mundo viu. Dispersão, bagunça, falta de organização. Aí a turma mesma, a própria turma de crianças, eu vou ficar daqui por causa do barulho, eu acho que está até atrapalhando vocês me ouvirem. A turma mesmo de criança tinha uma forma de retomar a atenção e a organização para o ensaio. E tinham conflitos dentro do ensaio, né? As crianças discordavam de algumas coisas que iam fazer e aí agiam com falta de decoro, falta de educação. Imediatamente um grupo de crianças vinha, reunia as duas que estavam brigando, fazia um diálogo, então tá bom, combinou, então tá, vamos voltar e vamos fazer o que a gente precisa. O que isso fica para vocês, para todo o grupo, que eu estou achando importante retomar? Quando vocês estiverem em regência, se lá na frente você estiver numa turma lá, você vai se formar na faculdade, você vai ser personal. Ou então você vai ser professora em algum lugar que dá aula de dança. Ou então você vai ser professor de escola. Grava uma coisa que é importante que as meninas estão trazendo hoje com os meninos. A relação de estudantes com os próprios estudantes e com as próprias estudantes, às vezes é mais predominante do que aquilo que você acha que está acontecendo no seu trabalho. Então, às vezes, em certos momentos, isso pode determinar o eixo do seu trabalho mais do que você mesmo na sua intervenção. A gente compartilha a autoria das nossas aulas num grupo de personal, num grupo de dança, num grupo de ginástica. Daqui uns anos você vai lá, muda lá para Caldas Novas, vai trabalhar naqueles hotéis lá de lazer. Onde você estiver.
Às vezes, ou mesmo nos lugares que tem trabalho com saúde coletiva, essas coisas todas, como os meninos mais cedo, o grupo, né, das pessoas mais cedo apresentaram, às vezes a relação das pessoas que você atende, que você trabalha, que você ensina, que isso, que aquilo, é mais predominante do que o seu próprio trabalho, da sua própria intervenção. Então a gente compartilha a autoria histórica da nossa intervenção com as pessoas que recebem, com as pessoas que são alvo do nosso processo pedagógico, entendeu? Então lá, por exemplo, se a gente parar para pensar o que a turma de estudantes pensa de determinados processos pedagógicos, predomina em relação à intervenção de quem é professora ou professor da turma. Eu já vi isso no CEPAI em outros momentos, agora isso ficou mais claro quando a turma aqui, principalmente a Ana Luísa, observou isso junto com a Mariana um dia lá. Eu estava lá vendo e eu vi isso acontecendo e as duas do outro lado da vídeo também. É mais importante o que as crianças, o que a juventude pensa sobre alguma professora, algum professor, do que o que o próprio professor, a própria professora pensa que está sendo o próprio trabalho dela. Então a autoridade das crianças não se subordina a imposições de qualquer docente. Se elas descredenciarem alguém lá, alguma professora ou algum professor, até que essa pessoa volte na questão que ela errou com essas crianças, reconheça, refaça os combinados e trabalhe novamente numa perspectiva que todo mundo concorda, já era com essa professora ou com esse professor. E eu vi isso acontecendo lá mais de uma vez. Quando as pessoas não compreendem isso, dentro de uma escola como o CEPAI, dá um danado um defeito. Aí até fizeram um vídeo de um professor lá, extremamente nervoso, usando palavras de baixo calão, xingando a turma e tal, porque a turma descredenciou essa pessoa, entendeu? Ela não é autoridade aqui mais. Fazendo isso aqui com a gente, você não vai ser autoridade não. E acabou. Não tinha jeito não. A turma não tinha como referência. Porque tem princípios lá que se organizam a partir de uma autonomia. Você pensa uma turma de crianças que media o próprio conflito e organiza um novo combinado entre elas mesmas. Isso aí é uma outra forma de ser. Não é criança que chama assim, ó, professora, tá me batendo. Não. Não é criança que fala assim, ah, professora, você é o centro e o universo da minha ação aqui dentro da escola. Não, elas são o centro e o universo delas mesmas, enquanto coletivo. É diferente a forma do trato, entende um pouco? Isso é outra lógica de agir. Aí eu penso vocês, peguem para vocês verem entre vocês mesmos, que já são estudantes da graduação, o quanto que é mais importante na noção de vocês a referência sobre qualquer disciplina, sobre qualquer professora da faculdade ou professor, do que aquela pessoa acha que ela está sendo em sala de aula. Vocês entre vocês já tecem determinadas concepções que constituem a identidade de docentes aqui na faculdade, que não coincidem com o que os docentes acham, ou as docentes acham sobre elas mesmas. Vocês mesmos já têm isso constituído aí. Entende isso que eu estou falando? Por fora da sala de aula, isso acontece em outros espaços. Agora, com vocês, isso tem que acontecer também em processos pedagógicos de dialogia, que é o que acontece lá no CEPAI. As crianças desse tamaninho ou desse aqui, seja lá como for, faz isso com o próprio docente. Sacou a diferença? As crianças falam, ô professor, mas de jeito você está impondo, nós não vamos aceitar não. Assim, assado, por isso, por aquilo, outro. Só que elas cumprem o papel delas. Bem ou mal, elas estão na escola todos os dias, elas saem da aula só quando a aula acaba, porque tem uma lógica de organização da escola. Aqui na faculdade, quando começa a fazer esse problema, aí dá um danado defeito, né? Porque não vem na aula, não lê o texto, não fica na aula inteira, sai, não sei o quê, aquela dispersão, fica no celular o tempo todo. Lá as crianças têm uma lógica de organização por regras, por exemplo, é proibido celular, não se chega atrasado, não se sai da aula. Então as crianças já têm uma frequência que elas acabam por essa frequência, essa presença delas em aula que já é cobrado, elas retornam aos professores com uma certa exigência pedagógica também. Aqui na faculdade, de certa forma, na formação de vocês, a gente vive uma certa... também não estou aí não, também não vou exigir não. Também sai mais cedo, também não vou pedir nada. Aí, fica por fora do processo pedagógico. Aqui a gente não vê os conflitos aparecendo. São perguntas fáceis, perguntas tranquilas, né, perguntas bem práticas, e o estágio ainda tem um grupo consistente, porque tem a regra que se reprovar,
Faltou, se faltou é prova, não é assim? Então vem mais gente. Quando vem mais gente, vocês estão vendo que o seminário tem uma coesão maior. Pensa um seminário de uma disciplina que não cobra presença, como exigência de falta. Quantos estudantes nós teríamos? Entende? No primeiro dia a hoje. Então, às vezes, eu estou chamando a atenção para isso aqui, ó, que eu vou dizer. Às vezes, certas regras que são consideradas disciplinares e até exageradas, constituem um processo melhor. Lá no CEPAI, como as crianças são obrigadas pela família a estar presente no tempo todo, elas exigem mais de postura docente. Na faculdade, onde pessoas com maior autonomia poderiam fazer isso, não vem na aula direita, a frequência ela é assim, assim, assada, acaba que fica esse negócio assim, sabe, meio blasé. Só dois tons de cinza. Então eu acho interessante esse negócio. O estágio, que é o momento que cobra a frequência, embora muitas pessoas não venham, ainda assim, no estágio onde a gente tem um pouco mais de tensionamento coletivo, a formação ela acontece de forma mais consistente, entendeu? Bom, é isso. A outra questão que eu ia trabalhar é a seguinte: nós tivemos os 2 dias, né, de organização das atividades coletivas dentro do CEPAI. Eu acho que isso foi muito importante para a turma de estagiários, né? E a gente poder ver a aula do Gabriel, Gabriel e Maísa, né? Gabriel, seu nome? Vitor, do Vitor e da Maísa. O Vitor e a Maísa estavam em regência, e a gente sob a orientação da Luana, e a gente observando a aula dos 2. Então acho que isso foi uma questão também, que é o outro giro da história, né? A gente observando professora e professor em formação, a gente também observando eles agirem junto com o professor em loco, né? Em sala de aula, que no caso lá era o tapete olímpico. Isso aí foi uma coisa fundamental. E aí, o último ponto é dizer que a turma é uma turma muito interessante, sabe? Nesse ponto que eu estou trazendo, é uma turma muito madura, né? Tanto que estava a nossa turma inteira, né? Estava sob orientação da inglês, quanto comigo. É uma turma muito madura, muito consciente do seu papel, daquilo que ela tem que fazer, né? Estudar, fazer as coisas. Eu acho que vocês têm interesse, então, em ter uma formação para vocês. Uma coisa que eu problematizava muito com a turma é o seguinte: essa formação de vocês ela é fundamental para a vida, né? Em qualquer lugar que você estiver, você vai trabalhar com aula. Então é importante esses conteúdos, esses temas que a gente trabalha para você no seu futuro inteiro. Até mesmo se não tiver na educação física, vai ser fundamental. Pensa lá o que o Francisco estava falando mais cedo sobre a questão do francês numa perspectiva utilitarista. As crianças falam assim: eu não vou aprender francês porque eu não vou para Paris. Né? Existem determinados temas, determinados conteúdos na faculdade que você não vai aprender porque você tem que ir lá em Paris. Não é por isso. É por sua formação humana, que é um dia na sua vida, sabe qual? Todos os dias da sua vida. Isso é constitutivo do seu eixo de pensamento. Então, são importantes, seja lá qualquer for. Desde os conteúdos de anatomia, até os conteúdos que você estudar lá no TCC que você escolheu. Não tem um que é desperdiçável dentro da faculdade. Tá? Um currículo da faculdade, falta coisa para colocar. Então não tem nada que você pode deixar de estudar. Tá bom? Isso é tudo importante para você como sujeito. Última provocação para os nossos estudantes da Atlética, que trabalham e vivenciam o Inter-UFG. Nós vivenciamos e trabalhamos junto com a organização do Festival de Cultura Corporal, certo? E lá a gente viu um pouco essa questão da modificação dos esportes, né? da inclusão, não foi essa perspectiva? Eu sempre provoco estudantes da Atlética. Será que o pessoal dos outros cursos, né? No caso aí a Madrasta, que é a Atlética mais rival da Faculdade de Educação Física e Dança, no caso só da Educação Física, que é o curso que tem a Atlética nossa, que é a sedentária, né? Será que as pessoas da medicina aceitariam a gente pegar o objeto de estudo deles e vivenciar ele da forma mais voluntarista, mercadológica e despretensiosa, sem nenhum critério científico interno? Porque tudo que a gente estuda, tudo que o CEPAI fez em termos de jogos, tudo que a gente observa da forma como tem que ser organizado nos jogos, o que acontece no Inter-UFG é o contrário. Eu já chamei a atenção sem nem saber um dia no chute. Eu falei assim: qual que é o jogo que encerra o Inter-UFG? Aí um aluno meu, que eu não vou falar o nome, falou assim: não, mas às vezes no último jogo já até ganhou uma das equipes. Eu falei: tá bom, mas se tiver que decidir na final... Ele não falou qual que era, porque estava se defendendo. Eu falei: na final, se tiver que decidir o Inter, qual que é o jogo que decide? Pessoal, futebol masculino. Então, se não ganhou ainda uma das duas que estão na finalista, o jogo que decide o Inter-UFG é o futebol masculino. Isso é misógino, isso é machista. A forma de organização do Inter-UFG, ela é meritocrática, excludente, pela lógica da técnica.
Eu estou vendo estudantes aqui falar, é muito legal estudante que não sabe, dar lugar para o outro. Beleza, né? Então vamos pegar lá a faculdade de medicina e vamos entrar lá dentro do HC e fazer o que a gente achar que deve, da forma mais descombinada possível, que nem a gente concorda. Pode? Agora a gente, na nossa menoridade intelectual, a gente entra para dentro do Inter-UFG e não apita nada. A gente fica lutando para ganhar e acha que a gente está ganhando, o que a gente está fazendo, nós estamos perdendo, porque o nosso objeto de conhecimento chega lá, vira pura lógica do mercado, que a televisão ensina, a gente reproduz e reforça e acha que, Atlética, olha, eu acho ótimo a gente ganhar. Mas a gente tinha que inventar uma outra forma, pode jogar aqui, para mostrar que a gente sabe, para ganhar desde aquele jeito, nós tinha que inventar uma outra lógica de Inter, para poder participar desse principal, tinha que participar do outro de uma forma inclusiva. Porque aquilo ali é terrorista. Aquilo ali, vocês entrarem naquilo lá e vivenciar a vida de vocês, esportiva, dentro da universidade, sem fazer nada, e só a Atlética ganhando já, não sei quantas campeões nós somos. Beleza! Até o FEF e o UFG aqui, como é que chama o nosso jogo agora, eu vim aqui um sábado aqui, eu estava aqui trabalhando, fazendo um projeto de extensão que estou tentando cadastrar, eu fui lá ver meus alunos jogar. Mesma lógica, nem o nosso a gente não repensa, sabe? Uma forma inclusiva. Cadê o que nós vimos lá no CEPAI? Cadê o que nós estamos estudando, as pessoas poderem trabalhar juntas, o vôlei, quem não sabe dá lugar para quem sabe dá lugar para quem sabe, Isso aí, chega lá na... Então vamos pegar o HC e virar de cabeça para baixo, pegar a Epser que coisou aquilo ali e distribuir tudo que a gente quiser. Não pode. Vamos pegar remédio psicotrópico, nós estamos com sono, vamos pôr aí para a gente ficar acordado, distribuir remédio à vontade? Pode. Lá eles fazem no Inter o que eles bem acham, a gente entra subordinado a essa lógica como se a gente não estudasse, não fosse protagonista disso. A gente entra subserviente a essa lógica e quando a gente vê o CEPAI acontecendo, a gente acha ótimo. Uma provocação. No mínimo, tem que discutir a questão de gênero dentro desse Inter. Dá para mudar, mantendo a mesma lógica competitiva, as meninas competindo do mesmo nível de importância dos meninos. O que tem que fechar então não é futebol masculino, é futebol feminino. Se chegar na final para precisar decidir, quem tem que decidir são as meninas. Por que foi os meninos esse tempo todo? Então é alterna. Um ano é as meninas com maior protagonismo, outro ano é os meninos. Qual que é? Os meninos assim, né? Masculino e feminino como jogo. Até essas questões de gênero e trans, que nos jogos também é muito discutível. Mas enfim, vocês estão entendendo a minha provocação. Esse é o nosso objeto de estudo, tá bom? E aí que vocês sejam bem formados, eles e outros, de maior forma. Agradecer muito aos dois grupos, a gente está encerrando, nós terminamos pelo estágio escolar. Né? É isso aí, gente. Valeu, obrigado por vocês terem vindo.